Boa noite, meus amigos do Centro Espírita Irmã Sheila. Nosso tema hoje, ele diz respeito a muitas dúvidas que as pessoas têm. A gente vai falar hoje sobre a questão do sexo na nossa vida íntima, na nossa vida comunitária, na forma como a gente se comporta diante desse tema, né? Como espíritas que somos, e principalmente no entendimento dessa energia como sendo uma energia da ordem do sagrado, uma energia que vem de Deus, uma energia que favorece, que possibilita oportunidades desafiadoras e que podem ser muito felizes nas nossas encarnações. Esse é um tema muito frequente em atendimento fraterno, para todo mundo aqui que é atendente fraterno na nossa casa, isso é muito recorrente. E também, como eu disse, a gente sempre precisa pensar em todos os temas, né, da nossa vida e os temas da doutrina espírita, na nossa relação com o mundo que a gente vive, com o tempo que a gente vive, na nossa relação com a sociedade. Então, nós vamos falar também hoje sobre a questão da educação sexual, que precisa ser uma bandeira de quem se diz espírita, sem falsos moralismos. A educação sexual é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, e é sobre isso que a gente vai falar. Tem relação com a família, tem relação com toda a nossa forma de viver, porque a educação sexual, a energia sexual, é uma energia que é da criação, da criatividade, e não apenas do nosso ser genésico, não apenas do nosso ser fisicamente, né? Mas de uma forma de como a gente se comporta no mundo usando essa energia como uma energia de criatividade, de encontros e de doação. Então, a nossa bibliografia, né, para a gente ter uma noção das minhas escolhas para esse estudo, principalmente no livro Sexo e Destino, que é um livro psicografado por Chico Xavier. Todo mundo tem um livro preferido, né? Tem gente que fala assim, eu li há 2000 anos, é o livro da minha vida. O Sexo e Destino é o livro da minha vida. Eu já li 3 vezes, e sempre que leio, pego coisas assim que eu deixei passar em outras leituras. À medida que a gente amadurece, a gente vai tendo outro olhar sobre as coisas. É um romance, então é uma forma muito didática, né, que a espiritualidade encontrou, que André Luiz encontrou pela psicografia de Chico Xavier. É um livro de 1963, mas antes de eu nascer, mas que é atualíssimo e que mostra de uma forma romanceada, exemplificada, quais as consequências do mau uso da nossa energia sagrada do sexo, né? Esse livro, então, faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que é composta por mais de 16 livros. Acho que 16 livros, se eu me lembro bem. Esse é o terceiro livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. A nossa segunda escolha, né, na literatura, é Vida e Sexo, que é uma psicografia de Chico Xavier também, de 1970, e depois o terceiro é Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, um livro de 2013. Vida e Sexo, do Emmanuel, desculpa, eu falei errado, Vida e Sexo, do Emmanuel, que é uma psicografia do Chico Xavier, é um livro um pouco mais complexo que Sexo e Destino, porque ele é um livro mais, digamos assim, mais conceitual, mais teórico, né? Bem a cara do que Emmanuel dita, né? Nas psicografias do Chico. Mas é um livro muito interessante também, muito rico, daqueles assim que a gente precisa ler sempre, né? Na codificação, a doutrina fala pouco sobre o tema sexo, mas as obras complementares, como eu acabei de citar aqui, são várias. Eu optei pelas mais clássicas, né? Tem poucas questões ligadas ao tema no Livro dos Espíritos. Então, vamos começar pelas obras básicas, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na pergunta 200, Kardec pergunta aos espíritos:
os espíritos têm sexo? A resposta é: não como entendeis, porque o sexo depende da constituição orgânica. Então, o nosso masculino, o nosso feminino, nasci menina, você nasceu menino, depende da nossa genitália, depende dessa constituição orgânica, né? A gente tem o útero, tudo isso. Então, refere-se a essa genitália. É mais ou menos como se perguntasse assim: os espíritos têm cérebro ou têm fígado? Não, e são órgãos. Então, quando a gente morre, a gente perde o cérebro? Sim, o cérebro aqui é uma, né, uma massa que tem aqui dentro do nosso crânio. Quando a gente morre, a gente não vira, o corpo da gente se degenera, mas a inteligência, que é uma atribuição dada ao cérebro, né, fisicamente falando, ela não se perde. Então, da mesma forma que a gente tem a nossa genitália no corpo físico, a sexualidade, a energia sexual é do espírito. Portanto, não é possível amputar a sexualidade com a morte. Seguindo, então, as perguntas que se seguem, né? Na pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Os espíritos respondem: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. São os mesmos espíritos. Então, numa encarnação, eu posso ter sido homem e agora estou aqui como encarnada de uma forma, na minha forma feminina, né? Quando somos, seguindo, né, na pergunta 202, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de uma mulher? Resposta dos espíritos: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Aí Kardec comenta, olha só o comentário dele: os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, né? A gente às vezes nasce mais favorecido, menos favorecido, oferece provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Essa é uma questão que é muito importante para a gente pensar até na nossa postura espírita diante, por exemplo, das relações que são homossexuais, das pessoas que são homossexuais. É muito claro isso. As pessoas, às vezes, têm encarnações muito próximas, né? Elas estão mudando nessa forma genésica, nessa forma física, né? De uma encarnação que vem de um homem passa a ser de uma mulher, as memórias, os comprometimentos estão muito ali ainda, e às vezes a pessoa se manifesta num sentido de se sentir inadequado naquele sexo genésico. Qual o problema disso? Nada, nenhum problema, porque tem a ver com os desafios que a gente precisa cumprir de uma vida, entendendo, né? Lidando com a energia sexual, com a expressão. Eu expresso a minha energia sexual como uma mulher, com a expressão daquela energia sexual naquela encarnação, que pode ser perfeitamente diferente na próxima, né? Mais uma vez o que ele disse: aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, lá depois, muito lá para frente, na questão 972, o Kardec comenta, olha só: embora as paixões não existam materialmente, elas ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados, referindo-se, então, à impossibilidade do ato sexual entre eles. O que ele está deixando claro? Que quando a gente morre, que o nosso corpo de menina, de menino, vai embora, né? Se desfaz ali debaixo da terra, na cremação, seja lá o que for, essa energia que é do espírito, ela persiste. E quando a gente tem uma energia sexual desregrada, muito intensa, voltada apenas para o ato sexual e não para a energia da criatividade, ela é um fator de suplício na nossa desencarnação, naquele momento, nos momentos que se seguem à desencarnação. Por quê? Porque os espíritos procuram ainda aquele
aquela sensação do orgasmo, aquela sensação do encontro, aquela sensação da sedução. Isso provoca muito suplício, porque não existe mais o corpo, mas o que tem na nossa, né, na nossa mente eterna, no nosso espírito, no nosso perispírito, no que não se dissolve depois da morte, permanece muitas vezes como causa de suplício para os espíritos desencarnados. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque, né, se a vida continua, a nossa sexualidade também sim, nossa energia sexual também continua, e o que, que a gente faz dela é um sinal de. É um indício, né, do que a gente pode ou não sofrer depois que a gente desencarna. Então, tem poucas referências ao tema na codificação espírita, o que não acontece também nas edições da Revista Espírita, o que não acontece na Revista Espírita, que contextualiza a codificação no ambiente histórico, né? O que a doutrina espírita, as 5 obras básicas de Kardec, são atemporais, né? Como toda obra seminal, basilar, elas precisam ser válidas por todo o tempo, por todo o tempo. Então, tudo está ali, independente se foi em 1800, se foi em 1900, se foi em 2022. A Revista Espírita, o Kardec já se coloca um pouco mais, não apenas como o perguntador, né, o questionador, mas também como um homem do seu tempo, questionando, fazendo as contextualizações dele, né? É uma, é uma prova de que Kardec pensava a doutrina espírita nas relações dos espíritas com a sociedade. Então, a título de curiosidade, por exemplo, na edição de janeiro de 1866, quando perguntado se as mulheres tinham alma, por exemplo, Kardec faz quase um manifesto feminista. Olha a resposta que ele dá, que interessante. Olha, com... deixa eu só achar ela aqui. Com a doutrina espírita, Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Né? Porque se nós somos espíritos imortais, se nos apresentamos como homens ou como mulheres, o respeito, a dignidade, a moralidade, a nossa participação na sociedade precisa ser sempre respeitada, porque não existe nenhuma diferença entre sermos homens ou mulheres. Né? Então, voltando à questão do sexo e o espírito, à medida que a sociedade evolui, e até na medida da emancipação das mulheres, do esvaziamento da questão do pecado, que contaminou a questão do sexo durante séculos, esse tema foi ficando mais explícito. Né? A gente vai limpando essa questão do pecado na humanidade e vai tendo um pouco mais de liberdade para falar desse assunto e se questionando o que é essa energia. Né? O que é essa energia que mobiliza tanto a gente, desde a nossa puberdade até quando a gente vai embora, né? Por que mobiliza tanto? Por que ela é uma força tão grande, capaz de provocar encontros dos mais variados tipos, dos mais positivos, né? Dos reencontros mais positivos, aos mais nocivos que, de uma forma ou de outra, atormentam a gente a vida toda, né? Porque o sexo é uma energia que, quando mal usada, é um tormento. Todo mundo sabe disso, né? Já viveu isso. Então, é um tema bastante sensível ainda nas casas espíritas, mas não devia ser. Não devia ser. Porque a gente já perdeu essa contaminação que eu falei, essa mania de achar que, olha, sexo é pecado, sexo tem que ser dentro do casamento, sexo tem que ser dentro da família, né? Os homens têm um protagonismo na sociedade, essa é uma característica, a energia sexual forte, é uma energia muito mais dos homens do que das mulheres. Bobagem, nós somos espíritos, temos a mesma energia.
A maneira como a gente expressa essa energia é que depende da nossa evolução, das nossas histórias, dos nossos atavismos. Não tem nada a ver de que o homem tem mais energia sexual do que mulher, porque isso é uma bobagem, isso é uma questão histórica, né? Tem aí uma porção de explicações. Mas a gente não pode fugir desse tema, até porque nós somos pais, nós somos mães, nós somos educadores, nós vivemos numa época de superexposição e de sexualização, até de criança, a gente vê hoje em dia, né, crianças aí de 2, 3, 4 anos com danças, com expressões sexualizadas demais, provocando uma puberdade cada vez mais precoce, né? Uma vida sexual cada vez mais precoce, quase praticamente na infância. Isso, e a gente precisa pensar como é ser espírita, que respostas o espiritismo tem, que modo de pensar sustentado na doutrina que nós escolhemos para nortear as nossas vidas e das vidas que dependem da nossa educação, da nossa força, que são os nossos filhos, que são os nossos alunos, que são as crianças que, de alguma forma, né, orbitam em torno da gente nessa encarnação. Então, como é que o Espiritismo pensa a questão da sexualidade? Do ponto de vista do homem integral e espiritual, do homem encarnado, mas que vive dramas relacionados ao sexo na vida material, todos temos essa questão. Todos temos isso ligada à nossa saúde integral, né? Tanto a nossa saúde como na nossa vida de relação. O Paulo de Tarso, por exemplo, né, que é uma referência, que é uma pessoa que abriu mão da sua vida sexual ao longo do livro. Meu Deus, me faltou aqui. Agora, me faltou aqui o nome do livro. Paulo Estevam, ele falava que ele tinha um espinho na carne. O Divaldo fala isso, que era como se fosse assim, ele abriu mão, porque ele usou essa energia sexual para uma outra forma de vida, uma vida de doação, mas é como se ele tivesse aquilo ali o tempo todo espetando ele, né? Aquele desejo da carne que falava muito alto para a vida dele, como fala para nós temos os nossos hormônios, a nossa forma de expressar, temos os nossos desejos, né? Temos as nossas carências, as nossas vontades, que tem a ver com os nossos hormônios, que possibilitam, que são instrumentos que Deus usa para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas tenham filhos, para que as pessoas tenham relações independente dos filhos, né? Naquele encontro necessário para os ajustes reencarnatórios que a gente precisa. Então, essa energia sexual que tanto a Bíblia e o passado sempre falava que era uma coisa do demônio, uma coisa de Satanás, nada disso. É uma energia necessária para a nossa encarnação. Então, quem nunca sofreu as tentações do sexo, né? Aquelas vontades que a gente tem de cometer os deslizes, as besteiras que a gente tanto faz, que atire a primeira pedra, né? Todo mundo tem desejo. Uma pessoa que não tem desejo é uma pessoa que está doente dessa energia, né? O desejo que aponta para o mesmo sexo, para o sexo oposto, mas isso é uma questão de saúde integral, né? Agora, o que você faz disso é uma questão do espírito, uma questão de responsabilidade, é uma questão de escolhas que você faz todo dia. Me lembro uma vez que eu assisti uma palestra, não me lembro mais de quem, no Sheila, quando eu cheguei há muito tempo, que era um homem que estava dando essa palestra, falou assim, olha, ele era um homem casado, né, vivia um relacionamento dentro da doutrina espírita, do que ele se propôs, né, viver de responsabilidade, de superar os desafios de um casamento, de uma relação a dois, que todo mundo sabe que são muitos, né? É o que ele sempre falou, os desejos estão aí o tempo todo, o que você faz dele é que é o problema, né? Agora, essa negação do desejo, que geralmente, historicamente, causou tantos deslizes, como a gente vai falar daqui a pouco, essa satanização do pecado, do sexo como um pecado,
provocou muito mais deslizes, muito mais pecados, muito mais violência contra si mesmo e contra o outro, porque a gente só via isso como sendo errado, e não é, né? Então, o André Luiz, ele fala várias vezes que o sexo é um atributo divino na individualidade humana. É um atributo divino na individualidade humana. O Emmanuel, ele já usa uma outra frase que, olha, a energia, na mesma vibe, né? A energia sexual verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Olha, são duas palavras. Da constituição, né? A gente precisa do sexo, o ato sexual, né? Para formar uma outra pessoa. Olha a abundância, a potência, a força da energia sexual. Ele é capaz de gerar uma criança, de dar a um espírito um corpo para uma nova encarnação. Mas ele também é uma energia de sustentação para nós, de saúde para nós, independente de termos do ato sexual ser ou não para a constituição de um novo ser. Né? Então, a energia sexual ela verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 60, o Kardec pergunta: é a mesma força? Olha que explicação maravilhosa essa, olha. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todas, para todos. É a mesma energia que faz com que duas moléculas de água, de hidrogênio, se encontrem com uma molécula de oxigênio e se reúna ali para formar água. É o mesmo elemento dos corpos orgânicos e inorgânicos. A lei da atração, do ímã, do encontro das moléculas se encontrando para constituir a matéria de todas as formas é a mesma. Então, a energia sexual é a mesma que as moléculas se unem para constituir qualquer tipo de substância ou de molécula. Então, voltando, a energia sexual, como recurso da lei de atração, voltando ao que Kardec disse, a energia sexual como recurso da lei de atração é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, a energia sexual, a energia do encontro, ela é do desejo, ela é da força de atração e ela é também da inspiração, né? Eu me inspirei, de alguma forma eu fui atraído para constituir para me reunir aquela outra molécula, aquela outra pessoa, né? Tudo na natureza tem sexo. As plantas têm sexo, os animais têm sexo, os elementos têm sexo no sentido da energia. Então, essa energia, ela é constituinte do nosso estar no mundo, ela é constituinte disso aqui, da nossa matéria. Como eu já disse, a gente deve ao sexo o instituto, inclusive, da reencarnação, da possibilidade sagrada, divina, de estarmos aqui tentando outra vez. Então, essa energia é ela que movimenta o nosso impulso de viver e de conservar. Que é uma prova melhor que isso, que o nosso próprio chakra genésico, que movimenta, por exemplo, que o chakra, esse centro de força que está localizado no perispírito, né? Mas que de alguma forma está representado em lugares do nosso corpo, o chakra daqui, o chakra daqui, o chakra daqui, né? O chakra genésico, ele está localizado onde? Na região da nossa genitália, né? Lá embaixo, entre o ânus e o pênis, ou o ânus e a vagina. Ele está ali naquele lugar. E ele é um instinto da conservação da vida. Quando você pega uma pessoa muito fraca, quem tem um pouco de evidência, quem consegue enxergar a energia dos chakras em movimento, né? Quando você pega uma pessoa muito sem força, muito sem vitalidade, o chakra genésico é o chakra que está, às vezes, mais apagado, mais turvo, né?
porque ele é o da conservação da vida. Essa força vital que faz com que a gente acorde de manhã, vamos correr atrás, vamos fazer isso, vamos cuidar da vida, vamos trabalhar, vamos vencer aquela dificuldade que a gente está vivendo, é a energia sexual. E essa mesma energia, esse impulso criativo, ele se manifesta também de outras formas. Por isso é que eu falo que a gente não pode pensar no sexo como o ato sexual, como a transa, como o ato. Não, essa energia ela é muito maior do que simplesmente o ato sexual. Por exemplo, ela está presente em atitudes criativas. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes escrevo minhas crônicas, minhas coisas. Então, às vezes eu estou na rua, estou dirigindo, estou, sei lá, estou nadando, estou fazendo qualquer coisa assim, me vem um texto na cabeça, uma ideia, e aquilo fica um frisson na minha mente, assim, até que eu sento e consigo escrever aquilo. Aquilo fica sendo quase um tormento durante o dia, né? E quando a gente vê filmes de documentários, entrevistas com grandes artistas, com compositores, né, com músicos. Como é que é o ato criativo? Como é que se dá o processo criativo? Todos eles falam isso, é um frisson. Você olha para uma tela e vem uma vontade, vem uma inspiração para que você, um impulso criativo para que você transforme aquela tecla do piano, aquela tela em branco numa obra de arte, numa obra qualquer, né? Agora, como é que você transforma aquilo depende de como você está exercitando, representando a sua energia sexual, né? Então, voltando a essas questões da carne, do ato sexual, a energia sexual como ato também, como uma vida sexual saudável, pessoas fazerem sexo durante a vida de uma forma afetiva, ativa, saudável, é condição de saúde, inclusive. A própria Organização Mundial de Saúde fala isso. Então, quando essa negação, por exemplo, do sexo ligada, vamos dar um exemplo aqui muito recente na história da Igreja Católica, por exemplo, né? Essa obrigação do celibato, da negação da energia sexual o tempo todo, como se aquelas pessoas não tivessem essa energia, ou se aquilo não vertesse de Deus, mas sim, né, da ideia de demônio que eles tinham, deu em quê? Deu em pedofilia, deu em violência, de homens, independente de serem ou não celibatários, achando que a sexualidade era uma energia, era um atributo apenas do homem, né, do macho, do masculino, em violência, em estupro, quando, na verdade, é um impulso criativo do encontro para uma vida afetiva saudável, é condição de saúde, como diz a Organização Mundial de Saúde. Quem é casado, quem tem, né, relacionamentos estáveis muito tempo, sabe disso muito. Quando a gente está, às vezes, distante do nosso parceiro, né, em momentos assim, por tantos motivos, meio que separados, meio que brigados, de alguma forma, né, que a vida ali do casal tá um pouco complicado, quando existe o ato sexual, quando existe a transa, quando existe o sexo, é uma alegria para o casal, é um reencontro para o casal, é uma força para aquele casal seguir junto, ceder em algumas coisas, porque essa é uma energia que precisa ser saudável. Ela precisa ser saudável. Então, essa energia sexual, lembra de novo das moléculas ali se encontrando. Essa energia sexual é o que nos faz despertar para o outro, enxergar o outro, vibrar na energia do outro. Então, ela é também a energia que faz com que a gente se encontre, se reencontre com muitas pessoas que estão ligadas ao nosso passado, né? Que faz com que a gente ame ou deseje ou tenha vontade de viver junto. Né? Como é que explica pessoas tão diferentes que se amam de uma forma, que se encontram de uma forma, às vezes, tão... Né? Uma que mora num país, outra que mora em outro, né? Que não tem, às vezes... olha, como é que a pessoa pode gostar daquela outra que é tão diferente? Esse despertar
tem a ver com a energia sexual e com essa energia dos encontros que são necessários, mas nem sempre é assim. Eu atendo muita gente no atendimento fraterno que fala assim, mas se eu me apaixonei por ele, se eu me casei com ele, se eu fiquei com ele, então aquilo é para sempre. Não, não é de jeito nenhum. Tem uma frase de Emmanuel que fala, não existe obrigação de cativeiro para ninguém nos planos da criação. Às vezes você realmente precisa se encontrar com aquela pessoa, se ajustar com aquela pessoa, mas só se ajustam duas pessoas que querem se ajustar. Só se ajustam duas pessoas que estão vibrando na mesma energia. O desejo foi o motivo do encontro. Agora, a responsabilidade, a continuidade do afeto, o vencer o egoísmo, vencer o orgulho para continuar junto, é uma decisão dos dois, que precisa ser dos dois, e não de um sozinho. Né? Então, esquece esse negócio que fala assim, eu estou fadada a ficar com essa pessoa para sempre porque foi um encontro do passado. Não, pode ter sido o encontro do passado, mas as escolhas a gente faz todo dia na nossa vida. Né? Então, a Joana de Ângeles, nesse livro que eu citei do Divaldo, ela fala que a troca bioenergética do sexo é terapêutica e gera vitalidade. Né? Mais uma vez, o ato sexual gera satisfação, gera prazer, gera alegria, gera refazimento, gera energia, gera aproximação, gera saúde e nutrição para o corpo e para o espírito. Como é, gente, que isso tudo pode ser imundo? Como é que isso tudo pode ser sujo, pode ser pecado? Olha o que Divaldo fala nesse livro. Ele diz que a energia sexual só é menos poderosa que o amor. A energia mais poderosa do universo, a que transforma, a que modifica, a que faz o impulso, que faz a encarnação caminhar para frente, a evolução seguir, é a do amor. É a da doação, é a do amor, é desse encontro saudável, daqueles reencontros que a gente precisa se ajustar. Agora, o que faz muitas vezes aquilo acontecer é a energia do sexo. Né? Então, é uma fonte de vida pelo milagre da própria criação, mas por uma série de razões históricas, né? Entre elas, por exemplo, de manter unidades familiares por interesses financeiros, já falei disso, dominação do homem sobre a mulher, o sexo virou sinônimo de pecado, e ainda é, a gente vê tanto em igrejas né, que são ditas evangélicas de várias denominações aí, falar tanto disso, né, de pecado, de demonização. Então, a história está cheia de casos de violência dentro de casa, de abuso, de desamor, que nada tem a ver com a ligação, nem com a energia curativa e vigorosa, nem do amor, nem do sexo. Então, é preciso tirar isso das pessoas. O direito ao amor, a liberdade de um sexo afetuoso, amoroso, responsável, ele é um direito de todos nós, se a gente realmente quiser criar sociedades e famílias mais saudáveis. É como eu acabei de dizer, antigamente a gente nem escolhia os nossos parceiros. Nós fizemos parte disso no passado, né? Como seres reencarnados que somos, né? Eram ligações que, né, envolvia dinheiro, envolvia bens, envolvia família, envolvia escolhas dos pais. Isso foram grandes tragédias. Hoje a gente evoluiu de uma forma que nós podemos escolher. E nem estamos fadados a viver com aquelas pessoas para sempre, mas que a gente pode fazer escolhas para criar uma sociedade de famílias que são muito mais saudáveis, baseadas realmente em encontros, em escolhas que fazemos dia a dia com responsabilidade. Né? Então, voltando de novo a essa questão do pecado, e Paulo diz na carta aos Romanos, nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, essa imundícia, esse pecado, essa perversão, está na cabeça, no espírito de quem fala isso, e não na energia que é uma criação divina. Então, por ser tão poderosa, por ser tão criativa, ela demanda discernimento e responsabilidade, mas pode ser um fator de desequilíbrio. Né? Como eu disse, mais uma vez, quem nunca fez uma besteira por isso? Pela questão sexual. A Joana de Ângeles tem uma frase que eu gosto muito, tem até
Parece um verso de uma música do Djavan, que fala, ela sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Matar a sede com água do mar só piora a sede. Então, você está ali com aquele desejo, e aí você vai e se dá, se você usa essa energia bendita simplesmente para satisfazer um desejo, como se fosse um desejo biológico, né? Eu estou com sede, eu preciso tomar água, eu estou com vontade de fazer xixi, eu preciso fazer xixi. Não, isso é muito sagrado para ser usado dessa maneira. Então, matar a sede com água do mar só piora a sede. Então, o que foge do equilíbrio é a ausência de consideração no relacionamento com o outro, e não o sexo em si, né? Hoje a gente eu tenho filho, tenho sobrinhos, tem muitos jovens em volta de mim, assim, os contatinhos. Gostei de descobrir o que é o tal do contatinho. É assim, outro dia mesmo eu vi uma pessoa jovem falando sobre isso. Ah, o que você faz aos domingos? Ah, domingo é dia de dating. O que é isso? Ah, eu pego ali minha agenda do celular, olho ali possíveis contatos, né, os contatinhos, no caso mulheres, ligo quem está disponível naquele dia, a gente sai, ou ele vem para minha casa, eu vou para a casa dela e a gente transa. Como se fosse assim, poxa, domingo é dia de almoçar fora. Ah, domingo é dia de ir à missa. Domingo é dia de ir ao centro. Domingo é dia de sexo. Como é que pode ser isso? Assim? Que desrespeito é esse com você mesmo, com o outro e com essa energia criativa do sexo? Aí, e aí tem consentimento. Nem envolve violência, envolve uma responsabilidade que é de ambos. Né? Eu ligo para o meu contatinho, chamo ele, ele vai lá, transa comigo. Qual é o nome da última pessoa com que você transou? Ah, já até esqueci. Ah, isso não interessa. No nosso caso ali era fazer sexo, simplesmente. Como é que é isso? Olha, quando a gente pensa no ato sexual, por exemplo, a intimidade é o nosso corpo, é tudo nosso ali, né? É muito envolvimento, é muito, né? É muito tudo, todos os sentidos estão envolvidos naquele ato, naquele desejo, naquele encontro, para você simplesmente não saber o nome da pessoa, né? Tanto quem procura quanto quem concorda, eu também não sei o nome da pessoa com quem eu transei outro dia, isso não importa? Como assim? Então, o Emmanuel nos fala que a vida pouco a pouco ensina, gosto muito dessa frase, não trouxe água, a vida pouco a pouco ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. Ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. À medida que a nossa individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de forma física, né? De um ato sexual pode vir filhos, né? Ou na criação de obras de beneméritas, de criação de obras de sensibilidade, de arte, de cultura, para reprodução e extensão do progresso da experiência da beleza e do amor. Uma sinfonia, uma música, um quadro. Tudo isso exige a energia sexual para acontecer, mas existe a responsabilidade para que você não acarrete prejuízo a si mesmo ou a alguém. Como é que isso acontece? Né? E quantos de nós já abusamos dessa energia? Envolver alguém gera essa responsabilidade, e não apenas no ato sexual. Se é a energia do encontro, da atração, eu estou usando a minha energia sexual agora para falar com vocês. Eu estou tentando convencer vocês do que eu estudei, do que eu trouxe para vocês para falar aqui. Eu estou, de alguma forma, usando da minha energia sexual de sedução para convencer vocês do que eu quero convencer. Quando alguém vende alguma coisa, quer convencer o outro de alguma coisa, tudo isso é energia sexual, porque eu estou tentando, de alguma forma, convencer você, seduzir você, no sentido de comprar algo, de
ficar comigo, de ser convencido de uma tese, de uma ideia, isso tudo é energia sexual que está envolvida naquilo. Agora, quando você faz isso para trapacear, no caso de negócio, no caso de ideia, no caso de ideologia, para mentir, para usar da ingenuidade, da boa vontade do outro, que se entregue e confie em você, você está usando mal a sua energia sexual e acarretando para você grandes responsabilidades. Né? O problema está na falta dessa responsabilidade. Então, seduzir com beleza ou com inteligência, quanta inteligência brilhante existe no mundo usada para o mal, né? Usada, olha, a gente está vendo agora essa história da guerra, essa que é uma guerra de narrativa, que é uma guerra de mentira, um mente de um lado, outro mente de outro, para provocar simplesmente, para convencer de uma ideia de morte, de destruição. É usar mal a inteligência e o conhecimento para provocar desprezo, para ameaçar a existência do outro. Né? Quando você seduz um homem ou uma mulher, que seja também, de alguma forma, como você é importante, como você é lindo, como você é bom, como você é isso, só para ficar com ela, você está ameaçando a existência do outro, porque quando você sai daquela história, a tendência do outro acreditar que ela não é nada, ou que ele não é nada, é um abuso do seu poder, da beleza que você tem, da inteligência que você tem, do poder de sedução que você tem. Da mesma forma, a violência do estupro, da pedofilia, da infidelidade, das traições, que provocam tantas feridas na alma. Né? É o que eu disse, desejo a gente tem, vontade a gente tem. Se a gente exerce isso com falta de responsabilidade, quanta dor a gente provoca no outro, em quem está com a gente naquele momento, né? Que tá dividindo uma vida, tem projetos de vida junto. Quantas dores, quantas feridas na alma que vão ali ficar naquela encarnação e para sempre. Isso quando não provoca projetos de vingança que duram encarnações, né? Então, de novo, significa que, já estou santo, que eu nunca olho para ninguém com vontade? Não. Não, negar o desejo de jeito nenhum. A gente já passou disso faz muito tempo. Mas compreender a energia sexual e direcionar essa energia para ações ou relações onde existem ideais mais nobres de aproximação, de responsabilidade, de criação, é usar bem essa energia divina. Mais uma vez, Joana diz, a maioria dos conflitos humanos, pessoais e coletivos, tem o sexo como gene essencial. A maioria dos conflitos humanos, né, tem a energia sexual. Mais uma vez, eu digo isso: você seduz, você convence para trapacear, para iludir, para de alguma forma prejudicar o outro, seja na guerra, seja na política, seja nas relações de poder, seja nas relações sexuais mesmo, né, de uso, de abuso do outro, tem essa energia como gênese. Então, voltando ao Emmanuel, no que ele diz em Vida e Sexo, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Então, em matéria de afetividade, espizinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmas com um vínculo de promessas brilhantes. É o Emmanuel que está dizendo isso. Né? A gente prende o outro com promessas brilhantes, das quais descartamos em movimentação empoderada. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta. Lembra que eu falei ali, né? A energia sexual, o ato sexual, a transa como uma revitalização do casal, de encontro, de saúde, de endorfina, de hormônio, disso tudo, né? Então, esse regime de reciprocidade é só bem, mas para que não sejamos mutilados psíquicos, cumpre a nós não mutilar o próximo. A gente tem, nessa minha vivência
tantos outros na nossa casa, de atendimento fraterno, eu sempre reparo isso, que esse componente sexual tá ligado muitas vezes até a caso de demência e de loucura. E a Joana também fala isso, né? Tem essa dimensão da loucura. Pessoas que às vezes usaram, a gente percebe que usaram, ou usam nessa encarnação, não precisa nem ir na próxima, né? Na última, nas anteriores, não. Pessoas que têm uma vida sexual completamente desregrada, essa do date, do encontro, do contatinho, elas têm um vazio existencial, uma busca de mais e de mais e de mais e de mais, aí precisa de outras coisas, precisa de bebida, precisa de droga, precisa ter experiências cada vez mais, né, frenéticas, assim, porque não encontra a alma, só encontra o corpo. Isso acaba desvitalizando, retirando, roubando de nós essa energia que tem que ser uma energia de revitalização e não de puxar, sugar de mim e do outro uma coisa que é sagrada. Tá? No livro Sexo e Destino, por exemplo, a Marina, que é a personagem desse romance que eu começo citando, ela enlouquece. Mas ela já vinha de experiências ancestrais de abuso da sexualidade. A Aracélia, que é outro personagem desse livro, ela chega a se matar, porque ela tem isso, esse vazio que nunca passa. Então, muitas vezes, entender a loucura, a esquizofrenia, doenças, a depressão, sob a ótica do passado, é a gente entender e se responsabilizar para que a gente acerte dessa vez e evitar novos erros, né? Quantas mulheres, quantos homens que levam o outro à loucura pelo sexo, tamanha força dessa energia, e aí vem depois, né, aquela, se me sentir usada, me sentir traída de alguma forma. Então, voltando a Emmanuel, a gente já está caminhando para o fim, quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução muito difíceis, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. É o que eu disse, quantas histórias a gente conhece de vinganças que passam de vidas e encarnações porque se sentiu ferido e, em vez de entender, de compreender, de superar, transforma aquilo em projeto de vingança. Aí o outro que sofre essa vingança numa outra encarnação, sou um injustiçado pela vida. Não, querido, você com certeza feriu alguém e feriu a si mesmo, né? Então, ninguém gosta de ser usado, muito menos abusado. Então, às vezes, até mesmo como eu falei no caso dos contatinhos, dos dates, né? Mesmo quando há consentimento sem responsabilidade, sem afeto, quantos filhos nasceram de transas completamente irresponsáveis, ligando aquele casal que nada tinha de relação, de amor, de afeto, e tem que se encarar, tem que viver a vida inteira brigando na frente dos filhos por causa de dinheiro, por causa de pensão, porque começou errado. Casamentos que se estabelecem simplesmente pela ilusão do sexo. Só sexo, sexo, sexo. E depois que aquela tensão toda diminui, arrefece, como acontece em toda relação, o que existiu ali? Nada. Não existiu nada de concreto, né? Igual aquela música, se amando na praça como os animais. Aquilo virou, passou aquele desejo, não tem mais, né? Então, às vezes, a gente tem mania de falar que a revolução sexual, essa liberdade de fazer do meu corpo o que eu quiser. Ok, todo mundo tem essa liberdade. Agora, você não está usando só de você também está usando do outro. Você pode realmente fazer com o seu corpo o que você quiser, mas isso exige uma responsabilidade, isso exige um comprometimento, né? E não é necessário viver como se a gente fosse bicho simplesmente satisfazendo esse desejo, né? Assim como tem a história dos filhos, tem os abortos, né? São compromissos e dores que são para sempre. Ninguém passa por um aborto, de uma relação
irresponsável, né, mesmo que tenha sido, né, consentida, sem se lembrar disso para sempre. Quantas pessoas que a gente conhece que já abortaram e que nunca mais se esquecem disso? É uma dor que dura para sempre. Então, a gente tem que pensar com quem a gente está se relacionando, né? Um exemplo muito bacana que eu gosto muito, eu sou muito fã da Maria Madalena, ela é um exemplo muito claro disso. Madalena não precisava da prostituição para viver, ela não era uma mulher pobre, que precisava disso para sobreviver, ela era uma mulher rica, enriqueceu com isso também, mas ela tinha um vazio existencial, ela tinha um buraco no peito, ela tinha uma busca que ela só conseguia enxergar a satisfação desse desejo que era de amor, confundindo com sexo. Então, ela usava mal a energia sexual dela, ela usava mal a beleza que ela tinha, a inteligência que ela tinha, a capacidade de persuadir que ela tinha. Ela era uma mulher livre. Ela podia ou não fazer aquilo, ela era uma mulher. Madalena somos nós. Eu sou a Madalena de hoje. Né? Eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha vida, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha profissão, eu tenho meu trabalho. Mas como é que eu vou usar isso? Né? Como é que eu vou preencher um vazio que não é um vazio do encontro sexual? Não é o vazio do orgasmo da vida. É um vazio de alma, é um vazio de encontro, é um vazio de afeto, é um vazio de criação, de criatividade, que ela soube ressignificar e transformar muito bem. Quando ela encontra com Jesus, né, literalmente, ela conhece a energia do amor ao próximo, do de se colocar no lugar do outro, do de se respeitar. Ela ressignifica isso de uma forma amorosa, né, de cuidado com todas as pessoas, com os leprosos que ela passou a cuidar, né? Não é que a gente precise abrir mão disso, de forma nenhuma, mas usar isso como uma energia, realmente uma potência de saúde, de criação. Então, a gente tem muitas Madalenas por aí. Então, para a gente terminar, a gente precisa pensar muito, muito nessa responsabilidade que a gente tem também com o coletivo, como eu falei lá no começo, né? A educação sexual nas escolas, nas famílias, não pode ser um assunto proibido, proibitivo para quem é espírita, muito pelo contrário. A literatura espírita, no livro Sexo e Destino, lá no final, não estou me lembrando aqui se eu coloquei isso aqui de alguma forma, que é até a parte, para quem já leu o livro, que explica a, a colônia que chama Almas Irmãs, que acolhe pessoas que se perderam nos desvarios do sexo, desvinculado do afeto e da responsabilidade, e que estão se preparando para a próxima encarnação, que explica lá quais são as penalidades, né? A maternidade como um compromisso para reaver comprometimentos errados que foram feitos no passado. Eles falam que a humanidade vai evoluir de alguma forma para que a gente faça com que a educação sexual seja um assunto de escolas. A gente precisa falar dessa responsabilidade. Então, hoje a gente já pode falar sobre prevenção de doença venérea, a gente já pode falar sobre prevenção de gravidez indesejada. A gente precisa reconhecer que as pessoas transam, que as pessoas fazem sexo, fazer isso para que não tenha ainda esses comprometimentos físicos que acontecem, né, tanto de doença como de gerar crianças que não são bem-vindas naquele momento. A gente, sim, tem que falar disso nas escolas, mas a gente também precisa falar desse corpo como sagrado, desse outro como sagrado. Tudo está em amar ao próximo como a ti mesmo. Você gosta de ser usado, de ser abusado? Isso é bom? Isso te faz feliz? Então, a gente precisa falar desse compromisso, desse amor que a gente precisa ter com a gente mesmo, com o nosso corpo, e usar com liberdade o nosso sexo, mas também com, com esse amor a gente mesmo, com essa
com essa responsabilidade que a gente tem de ser realmente a educação sexual, a energia sexual, de ser realmente o uso para a satisfação, para a criatividade, para a alegria, para a vitalidade de permanecer nessa encarnação, usando de todas as oportunidades que ela deu para a gente. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar disso nas escolas, a gente precisa falar da dimensão amorosa das relações. Divaldo, Emmanuel, Chico falam disso. Haverá no futuro instituições para a responsabilidade sexual, assim como acontece na colônia Almas Irmãs. E em Vida e Sexo, o Emmanuel também fala, está previsto na Terra termos escolas de filosofia que preparem meninos e meninas para as questões do sexo. Estamos aqui na transição planetária, esse é um assunto que precisa ser falado. Então, para a gente terminar, eu termino com uma frase do Emmanuel, no Vida e Sexo, que é essa, olha, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas seguintes normas: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, sem essa vertente amorosa, será enganar, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelo mecanismo da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então é isso, meus amigos, muito obrigada, que a gente consiga despertar essa dimensão amorosa nos nossos relacionamentos, na nossa tarefa evolutiva, a sensação, o sentimento de uma vida feliz, tanto quanto seja possível para a gente, corrigindo os erros do passado e, pelo menos, não acumulando outros erros para o futuro. Tomara que eu tenha sido a minha reflexão, que é para a minha vida, né? Como eu disse, eu gosto muito dessas 3 obras que eu citei aqui. Espero que tenha sido útil para vocês também. Então, para a gente terminar, fazendo a nossa prece, pedimos a Jesus, agradecendo primeiro essa oportunidade sagrada da nossa encarnação, pedindo a Ele que a gente acerte, que a gente seja iluminado, que a gente seja tocado no nosso espírito imortal pelo uso bom, responsável dessa energia tão linda que faz com que a gente se aproxime, que a gente encontre da energia sexual, da energia do amor, para que a gente possa ser feliz o tanto que a gente possa ser agora e cada vez mais em outras encarnações. Então, que o Senhor possa tocar sempre o nosso coração, no momento dos nossos desejos, no momento das nossas escolhas, no momento em que a gente tende a errar, para que a gente possa fazer as melhores escolhas, nos responsabilizando e amando tanto a gente quanto o próximo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade desse estudo, desse esclarecimento. Fica conosco agora e sempre. Assim seja.